Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Bem, nesse podcast eu quero trocar algumas ideias com você sobre intangibilidade de resultados, né? Ou seja, uma das maiores dificuldades que a gente vive hoje no gerenciamento de projetos é provar o valor do gerenciamento de projetos, né? O PMI publicou uma pesquisa extremamente rica recentemente sobre o valor do gerenciamento de projetos, né? Ou seja, como a gente demonstra valor. E como nós somos naturalmente muito matemáticos, a gente tem uma necessidade de encontrar valor tangível. Dinheiro é assim. Antes eu não fazia e gastava tanto. Hoje eu faço e economizo tanto. Mas nem tudo é tão simples assim. Por exemplo, tecnologia de informação. Como é que a gente mostra o resultado matematicamente de um projeto de TI? É muito difícil. É assim, olha, o cara estava usando o sistema X e depois que ele usou o sistema Y, ele aumentou em 30% a produtividade dele, que gerou uma economia para a nossa empresa de $150 mil por mês. É muito difícil de você atribuir o sucesso tangível e matemático a isso. Então, o que vocês têm que pensar e estruturar? Como eu consigo medir lá no meu produto final, ou seja, em ganhos indiretos e intangíveis. Ou seja, ganhos indiretos e intangíveis. Não precisa necessariamente ser um ganho financeiro ou matemático. Você pode ter mecanismos para avaliar. Então você pode ter, por exemplo, mecanismos de produtividade. Você pode falar assim, poxa, aquela equipe que fazia daquele jeito, agora ela se tornou mais produtiva. Melhoria de imagem, né? Hoje, por exemplo, inúmeras empresas começam a avaliar e fazer pesquisa de imagem. Ou seja, antes desse projeto, por exemplo, de um ERP, como é que era a imagem? Todo mundo via bagunçado. Não, agora qual é a imagem? Todo mundo vê melhor. Ou seja, isso, inclusive para empresas que têm ação no mercado de capitais, é um desafio. É um desafio grande. Por quê? Porque nós estamos falando hoje em governança por projetos. Project Governance. E aí nós vamos fazer como? Como é que nós vamos provar de modo tangível? Porque um projeto CAPEX, um projeto de capital, é muito fácil. É só você fazer contas. Falava assim, eu produzia 100 mil barris de petróleo por dia, produzo 50 mil vezes o preço do barril. Ou seja, é muito matemático. Agora, como é que você avalia o resultado das suas férias? Você mede como? Já não é tão simples assim. E nem tudo no mundo é matemático. Nem tudo no mundo. Aliás, quando a gente vê essa incerteza no próprio cenário de negócio, a gente começa a ver que tudo é muito mais incerto do que a gente pensa. Até mesmo os engenheiros como eu. O mundo é muito mais complexo, caótico e muito mais difícil de medir valor, e as percepções de valor são diferentes. Por exemplo, uma das coisas que se discute muito, qual o valor de ser membro de uma associação profissional? E aí já teve gente que foi chegando para mim falando assim, Ricardo, o membership da minha associação é $100 e eles me dão 12 revistas, então 100 dividido por 12, 8. Eu tô pagando, ou seja, então você tá vendo o quê? Você tá traduzindo o seu membership numa revista. Esse é o valor que você tá enxergando. Agora outros falam assim, nossa, cara, eu nem lembro da revista. Então a gente precisa encontrar drivers de produção de valor. E isso cada empresa tem um driver. Então, por exemplo, se o governo tem um driver de quê? De diminuição da pobreza, melhor aumento das condições de vida do povo, e aí para isso ele criou um projeto para propiciar o crescimento do país, como por exemplo o PAC, o resultado do PAC tem que ser avaliado onde? Os projetos gastarem menos, os projetos gastarem mais? Não. Mas a efetividade da construção do crescimento dentro daquelas regiões, ou seja, o desemprego naquela região onde eu implementei. A melhoria na produtividade agrícola daquela região, porque eu fiz um projeto de irrigação. A melhoria no setor industrial, porque eu consegui capacitar uma usina naquela região que propiciou o desenvolvimento. Perceberam? Muitas vezes o objetivo ele não é tão fácil e tão mensurável. Por isso que a gente precisa pensar lá na frente. E uma das melhores formas de eu ver isso, eu já falei isso em outros podcasts, é o Balance Scorecard. Por exemplo, eu sou um fã. Acho sensacional, porque o Balance Scorecard ele tenta traduzir intangível em intangível. Ele chega, por exemplo, eu pessoalmente tenho um Balance Scorecard pessoal, meu, do Ricardo, não é do meu negócio não. E aí tem lá um indicador, tem lá um objetivo que é manter a saúde. E aí eu criei
Indicadores. Eu falo assim, então o que significa manter a saúde para mim? Manter a saúde para mim é correr 50 km por dia? Não, manter a saúde para mim é o quê? Indicador 1, manter meu peso entre tal e tal. Indicador 2, conseguir dormir um mínimo de tantas horas. Indicador 3, tirar tantos dias de férias por ano. E aí, esses indicadores, pro Ricardo, tem sentido. Agora, pode ser que algum de vocês que estão ouvindo aí seja um atleta, um maratonista. O indicador vai ser outro. O indicador vai ser assim, correr pelo menos 10 km por dia durante 365 dias por ano. Ou seja, o indicador ele vai tangibilizar o intangível. Então, num projeto de TI, por exemplo, você tem que criar um mapa estratégico e falar assim, qual é a estratégia desse projeto que eu estou criando? Quais são os indicadores que eu posso colocar? Indicadores tangíveis. Então a velocidade com que a pessoa faz uma determinada ação é um indicador. O custo o TCO, né, o Total Cost of Ownership, a manutenção vai diminuir, eu vou diminuir a minha necessidade de suporte. 3, eu não vou precisar de atualizar a máquina tanto. E aí você vai criando um conjunto. Então, na verdade, não é só a perspectiva míope de ser uma perspectiva financeira. De ser só dinheiro ou só prazo. Não, nós podemos criar isso. E o conceito de Balance Scorecard é um conceito, inclusive, acho que foi no ano 2000, a pessoa que ganhou o paper do ano do PMI foi uma pessoa falando sobre Balance Scorecard em projetos. Eu acho que é uma área interessante, uma área quente, porque a gente consegue alinhar essa intangibilidade com coisas mais tangíveis. E, finalmente, eu queria sugerir a todo mundo, dar uma lidinha na pesquisa do PMI sobre o valor de gerenciamento de projetos. Os membros podem acessar isso dentro da área reservada do site. Vale a pena vocês verem, porque é um dos discursos mais importantes que a gente tem hoje, é vender a ideia do valor dos projetos. Bem, era isso que eu tinha para falar para vocês. Um grande abraço e até a próxima semana com mais um 5 Minutes PM Podcast. Até lá!